Olá, sejam todos bem-vindos a este canal. Eu sou o Fábio Rezende e você está no lado cult do YouTube. Esse é o lado cult. Assim acredito eu. Muito bem, mais um tema voltado aos quadrinhos. Quadrinho que quase ninguém fala a respeito, não é muito conhecido. Na verdade, ele não é muito importante, né, cara? Alguém fala disso aqui, alguém dá relevância para isso aqui, tá? Este é o Watchmen, aqui a edição que eu tenho da DC Comics, Panini Comics, saiu no Brasil. Uma dessas edições definitivas, né, depois da absoluta. Complicado falar de Watchmen porque, primeiro, você já se inscreveu no meu canal? Cara, o que Alan Moore ia achar disso, cara? Eu falando de uma das maiores obras dele, mesmo que ele hoje odeie super-heróis, que ele odeia DC, mas é o Alan Moore, cara, o que ele ia achar disso? Né? Nada. Mas se inscreve aí, mesmo assim. Se inscreve no meu canal, dá o like, curta. E outro recado também, que não custa nada, né, cara? É fã, né? Eu sou um fã, eu sou um entusiasta, um fã, não sou um acadêmico, não sou um crítico, tá, cara? Então, é isso, é a minha impressão a respeito das obras que eu consumo, a minha opinião, né, minha visão de mundo, seja ela importante para você ou não, estou aqui dizendo. Enfim, então assim, mas o que tem a ver então com a complicação de se falar de Watchmen? O que eu poderia dizer, o que eu poderia acrescentar, né, cara, subtrair, que já não foi dito por inúmeros especialistas assim, em quadrinhos, em Watchmen, em Alan Moore, né, é uma obra que desse uma crítica, obviamente, à sociedade de forma geral, né, o que pessoas muito mais qualificadas, experientes, né, o que eu poderia falar que já não foi falado, né. Muito bem, eu tenho uma colinha aqui, que eu vou me basear nela. Então, o autor Alan Moore, o ano de publicação 1986, né? A história é o gênero de mistério e distopia, mas é um quadrinho adulto. Então, o que acontece? Né? Alan Moore nos apresenta uma história que suplica interpretação. E a cada página nos dá mais e mais motivos para continuar lendo. Sua crítica principal pode ser resumida na frase do poeta romano Juvenal, que em sua obra levanta a seguinte pergunta: quem vigia os vigilantes? Who Watches the Watchmen? A obra de Alan Moore alfineta o ego estadunidense e seu autoproclamamento como salvadores da liberdade moderna e da democracia. Esse, utilizando de uma distopia onde os super-heróis são americanos, mostra a real face da liberdade moderna, tão defendida pelos Estados Unidos durante a Guerra do Vietnã. Então aqui eu vou tentar partir desse princípio, né? Talvez o que o Alan Moore quis, né, uma vez que os protagonistas são americanos, óbvio que também isso é uma estratégia de marketing, né? Os quadrinhos muito fortes nos Estados Unidos, super-heróis, na década de 80, 90, né? O ano é 1986. Obviamente também a DC deve ter dado seus pitacos, né? Embora, como sabemos, seriam utilizados os personagens que vieram da e o Besouro Azul, o Capitão Átomo, né, o Pacificador, enfim, foram dando origem ao que seriam lá o Manhattan, o Coruja, o Comediante e assim por diante, né? Então, existe obviamente toda essa crítica, né? É uma desconstrução, né, do conceito do herói, né? O herói bonzinho, o herói perfeito, né? Então, o Alan Moore desconstrói esse conceito, né? Essa faceta, né? Como talvez, utilizando dessa colinha aqui que eu acabei de ler, talvez fazendo uma analogia, como se esses heróis autoproclamados, né, seriam os próprios norte-americanos, digamos assim, né? Seriam eles assim no mundo, esse papel que eles tentam assumir no mundo como os defensores, os salvadores da liberdade moderna, né?
E é claro que o Alan Moore cara, é difícil falar de Alan Moore, cara, é meu autor de quadrinhos favorito, predileto. Então tem muitas camadas, né, cara? Basta você ver que dentro da história tem outra história acontecendo. Tem um rapaz lá dentro do quadrinho e até hoje eu ainda não consegui compreender muito bem o que o Alan Moore quis dizer com isso, né? Ainda que as minhas opiniões sejam, né, impressionistas, né, interpretativas, né? E não exatas, por assim dizer. Então, cara, assim, o que eu posso dizer? A escrita do Alan Moore, pá, gênio, é uma crítica social, o Alan Moore é praticamente um literato, um ensaísta, né, cara? E aí ele tem o reforço de ninguém menos do que David Gibbons, tá? Eu poderia até folhear um pouco aqui, mas é uma obra já tão batida, mas que nunca fica, né, cara, cansativa, enjoativa. Certamente vou certamente vou ler de novo daqui a alguns anos, né? Vamos ver se é o mesmo conceito do livro do Pequeno Príncipe, que é como dizem, né, a cada leitura que você faz desse livro, você tem uma interpretação diferente, de acordo com o momento que você está na sua vida, com a sua bagagem emocional, com a sua maturidade, né? A arte muito boa, cara. David Gibbons manda muito bem, excelente artista. Essa edição definitiva traz vários elementos extras, né, créditos, como você pode ver, né, uns chamariz, né, como se fosse aqui investigações, notícias em jornal, né. Eu não podia deixar de comentar essa obra aqui que eu tenho na minha humilde coleção, cara. É certamente um top 10 aqui de quadrinhos de todos os tempos, enfim. E é claro, né, que eu vou tentar aqui fazer um extra, né, eu vou deixar o link aqui, certamente vai ter disponível na Amazon, esse material nunca falta, né, cara, nos sites, nas comic shops aí, né, online. Então, se você se interessar, se você já leu, mas quer esse formato aqui, edição definitiva ou absoluta, tá? É um material muito bonito, é caro, mas é aquele caro que esse vale a pena pagar caro, cara. Então, assim, não tenha medo, tira o escorpião do bolso. Se você se interessar, então dá essa força, cara. Clica nesse link ali, passa seu cartão de crédito, dá essa força pro canal, ajude. Mas você já ajuda muito se você assistiu até aqui, se você dá um like, se você se inscreve, você já ajuda muito, cara. Principalmente se você comentar aí, ó. Então, comenta aí qualquer coisa, fala oi, deve ter alguma coisa pra você falar aí. Até o próximo vídeo.